Nesse final de semana que nós estamos, já iniciamos a semana, na verdade, né? Mas desde sexta-feira, para alguns quinta-feira, nós comemoramos o quê? A Páscoa. E sexta-feira, Jesus morreu. Sexta, sábado, domingo Jesus ressuscitou. Já é parte da nossa cultura, não somente do nosso contexto religioso, mas cultural. Nós temos um feriado especificamente para isso. O Brasil é um país de procedência católica, cristã, então as datas comemorativas da Igreja Católica fazem parte do nosso contexto nacional, republicano federativo. E quando a gente fala especificamente de Páscoa, é comum, é normal e não é errado. Pelo contrário, é bom que nos domingos, pelo fato de Jesus ressuscitar no domingo, que a mensagem, que a pregação seja muito mais voltada com a ênfase na ressurreição, com ênfase no fato de Jesus ter passado pela morte e glória a Deus, Ele ressuscitou. A gente vê os corais muitas vezes cantando e conta a história, né? Ele morreu. E aí a última música, que é o domingo de fato, é uma música de alegria, de ressurreição, porque de fato o nosso Senhor Jesus venceu a morte. Normalmente é assim que funciona. Só que a gente muitas vezes esquece. E não é fato de ser melhor ou pior, não é isso. E nem comparar um com o outro, porque não, os dois são semelhantes. Mas às vezes esquecemos a base por detrás da Páscoa. Não que ressurreição não signifique Páscoa, não é isso a questão. A questão é que a base da Páscoa é uma palavra: morte. A base da Páscoa é mais uma palavra: sangue. A base da Páscoa é mais uma palavra: sacrifício. Não há como ignorar que Páscoa, no significado até histórico, por conta do que foi feito pelo povo hebreu, da libertação de Deus para os hebreus no Egito, não há como ignorar que há um cordeiro, há uma morte, há um sangue e, consequentemente, libertação. Então, a gente olha para a Páscoa, a gente chega no domingo, porque não tem normalmente culto sexta-feira, e o nosso foco acaba sendo muito na ressurreição, que é excelente. Não estou desmerecendo, por favor. Mas hoje, especificamente, eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria falar sobre morte. Eu queria pensar com os irmãos que sem morte não há Páscoa, sem sacrifício não há Páscoa, e sem sangue não há ressurreição. A minha intenção aqui nessa noite é refletir com os irmãos sobre a importância da morte de Cristo e qual que é o efeito disso nas nossas vidas. Novamente, nós não queremos separar no sentido de colocar o sacrifício de Jesus como sendo mais importante que a ressurreição. A intenção não é essa. Os dois são importantes, nós não estamos diminuindo um para falar melhor do outro. Pelo contrário, a intenção é só dar uma ênfase nessa noite no assunto morte de Cristo e como que isso mudou toda a história da humanidade. E a primeira lição que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite é que a morte de Cristo naquela cruz nos mostra que Deus nos ama. Quando a gente lê Romanos, no capítulo 5 que nós lemos, especificamente o versículo 8, Paulo vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, estava dizendo para a igreja de Roma o seguinte: Deus os ama de verdade.
O apóstolo Paulo está dizendo para nós nessa noite: Deus nos ama de verdade. Mas como assim de verdade? Porque tem amor que é de mentira? É interessante isso, né? Pois é, existe. Quando a gente olha para o que é o amor, como você sabe que um amor é de verdade ou não? Já pensou nisso? Tem pessoas que vivem casados a vida toda e morrem juntos. Tem pessoas que começam a namorar hoje, passam um mês e falam: eu te amo. O amor, ele é muito subjetivo para algumas pessoas. Mas a verdade é que para a Bíblia, no contexto bíblico, o amor, ele é uma atitude. Amor não é um sentimento. Por isso que Jesus morre. Por isso que Deus envia o seu Filho. Por isso que Paulo vai dizer que Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu. Nós conhecemos o amor de Deus através da morte de Cristo, justamente porque Deus amou. A atitude de Deus em enviar o seu Filho demonstra para nós que quando Cristo morre naquela cruz, Ele está dizendo: eu, Deus, amo cada um de vocês. Por isso que a morte de Cristo, por isso que a Páscoa é um elemento essencial para isso. Porque nos dá a reflexão de que sem morte, sem o sacrifício de Jesus, nós não conheceríamos o amor de Deus. E esse amor que foi expressado desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva, mesmo em meio a pecado, desobedecem a Deus, e Deus ainda os ama, e através do descendente de Adão e Eva, seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus. A todo tempo Deus está dizendo: eu amo vocês, através do sacrifício de Jesus. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, como que a gente sabe que um amor é de verdade? Quando não é da boca para fora. Quando há atitude. Quando há demonstração de amor. E Deus é especialista em demonstrar o seu amor. Jesus é um exemplo disso. E aí pensando nessa questão do amor, eu olho para minha esposa, né, e fico pensando assim: como é que eu digo para ela que eu amo ela? Porque eu poderia dizer aqui, e você ia falar: nossa, ele ama ela, mas isso não quer dizer nada. Você de fato não sabe se eu amo ou se eu não amo ela. Por isso que de vez em quando eu compro um colarzinho. Por isso que de vez em quando a gente compra uma coisinha. Porque a gente quer expressar as palavras em atitude. A gente tem a intenção de transformar a nossa intenção, a nossa ideia, em algo palpável. Por isso que nós damos presentes no aniversário, para demonstrar que nós gostamos daquela pessoa. E não há como ignorar, não há como pensar em Páscoa, se não pensarmos em amor. A Páscoa é exatamente o amor de Deus. Porque a Páscoa foi o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. E não há como pensar no Filho de Deus que morre, e num Deus que nos ama tanto a ponto de dá-lo para poder mudar a realidade do mundo. Qualquer pessoa que crê nesse Jesus, nesse Cristo da Páscoa, experimenta o amor de Deus. A pergunta que eu te faço é: o que falta para você corresponder a esse amor de Deus? Por mais violento que a gente viu no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, por mais terrível do que Jesus sofreu naquela cruz, tudo foi feito por amor. E como nós temos correspondido a isso? Nós podemos dizer Feliz Páscoa, mas não no sentido como se fosse um parabéns de um aniversário, mas eu creio que Cristo morreu naquela cruz. Quando nós dizemos Feliz Páscoa, nós estamos publicando isso. Eu creio que Cristo morreu naquela cruz.
Se nós não cremos que Cristo morreu naquela cruz, por que dizemos Feliz Páscoa? Não faz sentido. Porque, infelizmente, Páscoa virou um termo comercial, virou um termo social, virou um termo comunitário. É legal dizer Feliz Páscoa porque tem coelho, tem ovinho, e faz parte do modus operandi da sociedade. Mas, na verdade, Páscoa nunca foi sobre coelho, nunca foi sobre chocolate. Pelo contrário, Páscoa foi sobre morte, sobre sacrifício, sobre sangue. A morte de Jesus naquela cruz nos mostra, jamais esqueça disso, que Deus nos ama. Ele te ama tanto que deu Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Você ama Deus? A Páscoa te traz a reflexão do amor que você tem por Deus, porque Deus te ama através de Cristo.